Meu nome é Perivaldo José da Silva, tenho 45 anos. Toda festa que eu estava, eu tinha que estar usando bebida, eu tinha que estar fumando, né? Até o ponto de conhecer a maconha, né? Comecei usando maconha e com pouco tempo já passei para cocaína, que foi a droga que eu fiquei viciado, que eu acabei me viciando. Então, devido a gostar, a cocaína me dá uma sensação de prazer, uma sensação de liberdade, uma sensação de força, né? E eu comecei a usar a cocaína todos os dias. E para manter isso, eu tive que começar a fazer assaltos. Conheci algumas pessoas que faziam assalto e comecei a me envolver também em assaltos. Comecei a comprar armas e me envolver cada vez mais. Até que um dia, em um assalto, eu fui preso. Fui preso em assalto em flagrante, com a mão armada. E com isso eu fui condenado a 6 anos e 2 meses de prisão. Fiquei quase 3 anos preso, né? Dentro do presídio, piorou a situação, porque eu comecei a conhecer outras pessoas que faziam crimes piores, né? Que usavam droga dentro do presídio. Então eu comecei a me envolver ali, né? Ao ponto de dentro do presídio traficar. Então era uma pessoa que para dormir eu tinha que usar droga. Passava às vezes noites em claros, porque o efeito da droga não deixa você dormir, e sem perspectiva de quando ia sair, se iria sair, se ia morrer ali dentro, igual eu via outros presos morrerem ali na época que eu estava preso. Meu nome é Yara Helena Souza da Silva, tenho 62 anos. Eu conheci a Igreja Universal através da minha irmã. Ela fez um convite e eu fui. Nesse dia cheguei muito ruim, assim, sabe? Aí busquei o Senhor Jesus para mim, por mim, porque eu vi que se eu não buscasse para mim, eu não conseguiria ajudar ninguém. Depois de quase 2 anos e 8 meses preso, então eu recebi a liberdade domiciliar, né? Mesmo assim eu saí e continuei no vício, continuei no crime, continuei traficando drogas, né? Então aquela pessoa que fazia assaltos já não fazia mais assaltos, então traficava, né? E com o tráfico eu ia me afundando cada vez mais no vício. Então todos os dias eu usava cocaína, né? Me envolvia com uma pessoa, com outra, não dava certo. Então as decepções que eu tinha em relacionamento fazia com que eu viesse a me aprofundar mais ainda no vício. Por 3 vezes eu tive início de overdose, de parar no hospital. Então eu tinha uma tristeza dentro de mim. A minha alma era triste, né? Ao ponto de doer, que por várias vezes eu me cortava. Várias vezes eu me cortava. Cheguei ao ponto uma vez de enfiar a faca na minha perna, de pegar 10 pontos, né? O sangue jorrar e eu parar no hospital. E o médico falar para mim, olha, se você tivesse furado mais um pouco, você tinha morrido. Então eu me cortava, não foi só uma vez, não, foi várias vezes. Mas com tudo isso, o que me acarretava mais ainda eram os relacionamentos, né? Me envolvia com uma pessoa, não dava certo. Essas decepções que eu tinha, né? Fazia com que eu viesse a me aprofundar mais no mundo do crime. Então eu ia assaltar, roubar carro, né? Fazer assalto à mão armada. Passava várias noites fora de casa e com isso eu me tornava agressivo quando eu chegava em casa. Então a bebida não satisfazia mais. As festas não satisfaziam mais, as pessoas, relacionamentos não satisfaziam, né? E as drogas, a cocaína, também já não preenchia aquele vazio. As pessoas falavam para mim mesmo, falavam, Yara, esse seu filho não tem jeito não, isso aí vai morrer assim. Eu falei, nunca, não vai morrer, sabe por quê? Porque o meu Deus vai libertar ele. O meu Deus, eu ainda vou ver o meu filho na igreja, na presença do Senhor. Eu nunca perdi a fé. Eu sempre estava ali no altar. Quando ele machucou assim a perna, que eu fiquei sabendo que ele tinha furado a perna, né, que ele estava no hospital, eu falei, eu não vou nem lá no hospital, eu vou ajoelhar aqui, vou orar que Deus vai libertar ele desse sofrimento, que era um sofrimento.
um sofrimento muito grande. Quando ele chegava, né, ele chegava assim, agressivo, ele chegava bêbado. Eu nunca cheguei assim para ele e falava assim para ele, xingando, falando assim, maltratando ele, sabe? Eu perguntava a ele se ele queria comer, eu já chegava já com a mão ungida e já ungia ele, falava que amava. Aí eu fui, subi no altar, fiz o voto e foi quando eu subi, que eu desci, eu me senti assim tão leve, tão maravilhoso. Eu falei assim, meu Deus respondeu a minha oração. Quando eu coloquei o envelope em cima lá do altar, quando eu desci assim, nossa, foi um maravilhoso. Uma vez que eu passei três dias fora de casa, né? Eu estava na rua, com meu carro, tinha várias drogas dentro do carro. E eu bebendo, usando droga, eu peguei e comecei a lembrar, né? Comecei a lembrar como era na igreja, como era quando eu frequentava a igreja, quando eu servia a Deus. Veio e comecei a ter aquelas lembranças. E mesmo drogado, mesmo bêbado, virado 3 dias, eu comecei a orar, comecei a falar com Deus. E aí eu falei para Deus, meu Deus, eu nunca fui feliz na minha vida. A única vez que eu fui feliz foi quando eu te servia. Era quando eu frequentava, era quando eu ia domingo de manhã para a igreja, né? Quando eu ajudava as pessoas. Só essa época que eu era feliz. Aí eu comecei a falar com Deus. Eu falei para Deus, meu Deus, olha, se o Senhor me libertar, se tem alguma coisa dentro de mim que o Senhor quer, então o Senhor pega. Se não tiver, eu prefiro que o Senhor me leve, prefiro morrer, porque eu não aguento mais esse sofrimento. Aí nesse dia, depois que eu fiz essa oração, Deus me deu força e eu voltei para casa. E no outro dia a gente foi para a igreja, foi no domingo, 3 da tarde, na reunião da cura dos vícios. E nesse dia que eu me entreguei, eu fui liberto. Eu saí da igreja diferente. Então foi como se eu nunca tivesse usado droga na minha vida. Então, uma pessoa que há 24 horas atrás, há 24 horas atrás, estava com sangue cheio de cocaína. Nessa primeira reunião, eu saí de lá livre. Não senti mais vontade de usar droga, não senti mais vontade de beber. Eu desfiz as amizades que eu tinha. Aonde eu andava, eu comecei a me desviar daqueles caminhos, né? Não saía mais com as amizades que eu tinha. Troquei o meu contato de celular. Não precisava mais ter relacionamentos e comecei a frequentar a igreja, comecei a pegar firme. Aí na quarta-feira, aos domingos, sexta-feira, fazer corrente de libertação. Aí eu passei por todo o processo de libertação. Eu falava para Deus, meu Deus, se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou conseguir. E comecei a buscar o Espírito Santo. Até que veio um jejum de Daniel, aonde eu peguei firme no jejum. Eu entendi que eu precisava me entregar, de fato, de verdade. Eu precisava ter comunhão com Deus. E eu comecei a buscar o Espírito Santo. Numa quarta-feira, uma reunião de 15 horas, uma reunião bem... assim, tinha pouca gente na igreja, né? Eu preparei nesse dia, eu lembro que nesse dia eu gostava muito de tênis, eu gostava de relógio. E eu vendi os meus tênis, vendi os relógios e preparei uma oferta. Deixei uma oferta preparada dentro do envelope para apresentar quando terminasse o jejum, né? E o jejum de Daniel, ele terminava dia 9 de junho. E meu aniversário é dia 7 de junho. Então eu falava, meu Deus, o presente que eu queria receber, que eu gostaria de receber era o teu Espírito, né? Então quando foi numa quarta-feira, dia 5 de junho, cheguei na igreja com essa sede, né? Eu sabia que eu ia receber o Espírito Santo. Não demorou muito, parecia que eu estava sozinho na igreja. Então veio aquela força dentro de mim, eu não senti emoção, eu não senti nada nesse dia. A única coisa que eu tive foi uma certeza e uma paz. A paz que um dia eu tanto busquei, quando eu estava nas drogas, quando eu era viciado, naquela quarta-feira ela veio sobre mim. Aquele homem que era frustrado, que já tinha perdido tudo para os vícios, né? Eu tinha perdido casa,
carro, para os vícios. Então eu tinha a frustração de como eu ia conseguir isso de volta. Então naquele dia que o Espírito Santo veio sobre mim, aquilo acabou. Uma pessoa que era um ex-presidiário, hoje eu trabalho na área de segurança privada, né? É uma pessoa que um dia foi frustrada por não ter uma casa, por ter perdido o carro, por ter perdido bens para o vício. Deus me restituiu de volta, né? Por ser frustrado na vida sentimental, Deus me deu uma mulher de Deus. Tudo isso, o homem que eu sou hoje, se deu a entrega que a minha mãe fez no altar, né? A confiança que ela teve no altar, de crer que o altar ele não fica devendo nada a ninguém. Um dia ela me entregou no altar um homem drogado, né? Um homem angustiado, triste, cheio de complexo, né? Um homem criminoso, e o altar entregou para minha mãe um homem de Deus.